Gente, boníssima tarde. Estamos aqui em pleno carnaval aqui no Brasil, espalhados aí em todos os estados e cidades. Muita gente pulando na rua. Vamos dar meiuca, né, do carnaval. Daqui para frente ele começa a terminar, pelo menos oficialmente, mas normalmente continua até sábado, até domingo, na realidade. Né? Porque já tem desfile das campeãs aqui no Rio, por exemplo. Então, é isso. Mas nem todo mundo está exatamente nessa frequência da folia, que é o caso deste que vos fala, né? Não significa dizer que eu não esteja nessa frequência há alguns anos, mas nesse ano em especial, definitivamente eu não estou, né? Eu acredito que boa parte de vocês também não. E é isso. Então a gente está aqui para fazer hoje um sync-up semanal especial do ciclo ordinário. Ele vai ser dedicado, tá, a fazer um registro crítico na forma de uma colheita, né? Junto com o nosso querido Cauê, que esteve presente, né, teve a experiência de estar presente nesse mega evento que se transformou, né, o IF Denver, né, lá nos Estados Unidos. E vai ser interessante a gente capturar, né, as dimensões que ficaram aí, ficaram coladas na retina da memória aí do Cauê. Né? A gente hoje aqui não é para entrar no detalhe das coisas, a gente vai pegar um sopro, um cheiro bacana de como foi essa experiência, né? Obviamente fazer uma rodadazinha ou outra de apreciação e de dúvidas, etc. Mas é uma preparação, um aperitivo, né? Para a gente poder efetivamente conversar um pouquinho mais alargado e aprofundado na quarta-feira agora, né? No Syncap semanal da Greenpeace Brasil. Legal? Então, antes da gente começar, vamos fazer uma rodadazinha de check-in para sentir como é que você está chegando, como é que está a sua energia, como é que está seu dia até o presente momento, em meio ou não a essa folia que a gente está vivendo aí, né, de carnaval. E começando por mim, eu estou aqui super relaxado, apesar de parecer que eu estou no 220, indo para o 440, mas estou tranquilo. Tem uma semana muito bacana aí pela frente, coisas para acontecer. Se der no final, eu vou fazer um update geral assim das coisas que estão já super engatilhadas para esse mês de março. Tá? E que, obviamente, vão conversar com a própria dinâmica da Greenpeace Brasil. E é isso. Então, estou chegando bem e passo nesse sentido aí para o Atos, que foi a primeira pessoa a cair de paraquedas aqui comigo. Querido, fica à vontade para fazer o check-in. Vamos nessa. Valeu, Vini. Eu chego presente. Como eu disse, estou. Até dei uma curtida no carnaval uns 2 dias aí. Fomos com a família também na rua, com as gurias. Minha filha estava aqui, foi bem bom. E descansei bastante, então chego bem. Passo para o Pablo, que chegou depois. Ô, galera, então, também não tô na frequência do carnaval, não, né, velho? Foi vários convites aqui, vem, vamos tocar, vamos fazer festa, mas tem umas responsabilidades aqui da Água Florestal. Tô bem, já fez uma chuva, tá fazendo um sol agora, e aí, tô aqui atento para ouvir a colheita aí com o Cauê. Vai lá, Cauê. Salve, galera. Pô, chego um pouco cansado ainda, não consegui dormir direito. Cheguei, era 2 da manhã, umas 3 na verdade, quase. Ainda fui dormir umas 3 da manhã, por aí, e acordei cedinho, porque as meninas estavam doidas, né? Então, mas bom, já tava numa reunião da Silvia, foi a primeira reunião, depois de eu voltar, assim. Várias coisas, né? Abrindo mala, tendo que guardar tudo que trouxe de volta, muita roupa, botando roupa pra lavar, essas coisas assim. Mas bom, chego com energia, assim, quero botar a mão na massa. É, bom, tem muitas coisas aí. A gente já vai falar já. É isso. Volta pra você, Vini. Então, gente, antes da gente abrir aqui, a gente fazer umas. Literalmente, aliás, deixa eu aproveitar e falar. Hoje nós vamos dedicar o Syncap Geral do Rerê
para falar sobre a dinâmica de escuta empática. Eu vou falar um pouco desses antecedentes, como é que ela acontece na prática, como é que ela é uma dinâmica ligada à arte de hostear, em inglês, the art of hosting, né? De como isso vem na realidade dos povos originários, isso vem na realidade dessa cultura, né? Dos povos indígenas, dos povos aborígenes, africanos, etc. Nem todos, mas a origem está ali, né? Tem muito a ver com a dinâmica de fazer roda, de fazer saifa. A gente vai conversar sobre isso hoje à noite, e não só conversar sobre isso, mas a gente vai abrir também para fazer escuta empática, né? Com relação a algumas temáticas que a gente vai pipocar, a gente vai provocar ali na hora, correto? Então, fica aí o convite, não só para vocês chegarem, mas vocês convidarem, com exceção do Cauê, que talvez já vai estar arrasado, certamente no final do dia, e vai querer mais dormir e descansar. Mas se der para você chegar, ótimo, senão tá tranquilo. Tá? Mas antes da gente passar para você a bola de novo, cara, para você poder começar, né, fazer seu relato, fica à vontade para fazer. Nós temos aí um pouquinho menos de uma hora, né? Então fica à vontade para fazer um relato o tempo que você quiser, né? Mas aí tem bastante tempo, tem 30, 40 minutos aí para você fazer o relato na forma dessa colheita, né? Aí eu acho que, mais do que você ir direto ao assunto para falar de oportunidades, é meio que você pegando as lentes paradigmáticas do Herrera, da geração profunda, pegando o P2P, né, pegando dinâmica de rede, é você meio que olhar para a experiência através dessas lentes, né? Tipo assim, caraca, foi isso, foi aquilo, isso foi interessante, isso foi negativo, isso faltou, isso eu senti assim, senti assado. Eu acho que é importante fazer esse relato mais humanizado e humanizante, né? É claro, a gente depois que você entra exatamente naquelas coisas que pipocaram assim, que são muito bacanas, que a gente obviamente vai estar explorando, né? Que a gente vai poder estar aprofundando no Sincap da Greenpeace Brasil na quarta-feira, tá? Então fica aí a sugestão nesse sentido, tá, querido? E por fim, falar um pouquinho da dinâmica da água florestal, tá? O Diogo Jorge, conforme já havia conversado, né, no Sincap do ciclo ordinário, do próprio Sincap geral, esse ano ele veio falar comigo, logo em janeiro, que ele estava absolutamente sem tempo de conseguir fazer presente, né? Seja, não digo nem no dia a dia, semanalmente, na cocriação do Rerê, disse que pelo menos até o meio do ano, coisa e tal. E eu falei para ele, cara, é impossível desvencilhar você, que é co-inicializador, né, e da própria Agroflorestal, como co-criadores do Rerê. Então, eu vou estar comentando isso com a galera no Sinks do Rerê e vamos ver qual é a solução que a gente encontra. E a solução que a gente encontrou, das pessoas que chegaram junto, né, para conversar sobre isso, foi da gente abrir um espaço, um canal, né, para a Agroflorestal no Telegram do Rerê, onde, não necessariamente ele, obviamente, mas as pessoas que estão diretamente ou indiretamente ligados, né, à Agroflorestal, como é o caso, pelo que eu estou entendendo, do Pablo, por exemplo, do próprio Tiago, né, do Ágota, ou de outras pessoas, não sei o quanto a Deruíla continua, né, ligada, o próprio Cauê, que foi junto com ele, né, se não me engano, um mentor na primeira jornada, de estar compartilhando ali, nesse espaço especial, o que está acontecendo, justamente para as pessoas não perderem um elan, né? Então, e nesse sentido, eu acho que isso não deixa de ser uma forma de gerar um mínimo de coordenação, né, para que a gente não faça como a gente está fazendo agora, nesse momento, em cima do laço, né, tagueando as pessoas. Eu já fiz contato com várias delas, falando sobre a jornada, para ver se elas chegam junto. Mas em cima do laço é impossível, às vezes, ainda mais no carnaval. Enfim, as pessoas não estão ali, né, antenadas. Então, eu acho que é uma coisa que a gente consegue, com certeza, resolver, né? Então, fica aí o registro para a gente, com a abertura desse canal, desse espaço, né, para a água florestal, para os fluxos que estão acontecendo, para manter esse elan vibrando, né, no campo, para as pessoas que têm um contato, que estão ali, por exemplo, né, do ponto de contato da água florestal, no Telegram, eu não estou, né, ali presente, aí consigam ali estar compartilhando o que está acontecendo. Evidentemente que isso não tem a ver apenas e tão somente em se manter o elan com a cocriação do Rerê, tem também a ver com a capacidade, né, de espelhar e parear que a agroflorestal, através do jogo, sempre teve com todos os projetos, né? E em especial com aqueles como, por exemplo, a Greenpeace Brasil, que representam, né, uma interface ecossistêmica do Rerê junto ao Web3 DeFi. Então, também tem a ver com isso, para não perder essa dinâmica que é muito preciosa, é muito rica, né? Ainda mais esse ano que a gente está fazendo o SIC local,
A gente está gerando, matriciando um novo blueprint de geração e distribuição de riqueza do RE, que é o ciclo local em si, né? Que é matriciar como você consegue empreender em rede, né? De uma forma complexa, né? De uma forma abundante, né? Com a experiência da lógica da abundância através das piscinas, das PDCR6, enfim. Então é isso, gente. Só fazer essa observação, né, nesse início, tá? Para a gente ver se a gente consegue gerar o mínimo dessa coordenação para não perder esse elan. Tá? Ok? Só isso. O meu desejo aqui não é abrir uma conversa sobre isso, é só fazer uma observação. Eu já fiz um post mais cedo, é só fazer uma observação em cima disso para a gente ficar registrado aqui no CICAP, né, nesse CICAP semanal especial do ciclo originário, tá bom? Dito isso, passo para você, Cauê. Somos todos ouvidos. Vamos entrar aqui em modo de escuta empática, querido. Eventualmente a gente dá uma paradinha. Você sabe dar uma paradinha para fazer né? A gente fazer uma roda aí, um cifezinho, uma rodazinha de, de, de apreciação, né? E de algumas perguntas, etc. Mas fica à vontade aí, cara. Contigo. Ah, demorou, Vini. Cara, só para acrescentar no que você estava falando, eu fiquei pensando aqui como que seria interessante a gente fazer um mapeamento para os cinco locais, a gente começar um mapeamento Web3 Refi. Daí a gente ter, por exemplo, um sync local que a gente vai estar abrindo, por exemplo, a gente marca com antecedência, a gente divulga bastante, a gente convida todo mundo da rede, Gitcoin, Celo, e a gente vai estar junto, vamos dizer, a gente estaria mostrando para eles, assim, através dos paradigmas do Rerê, onde que eles estariam situados, ou como que, porque eu percebo que isso é uma peça, Vini, que está faltando. E eu acho que eu teria, por exemplo, um público bem legal para trazer, assim, principalmente depois daquela apresentação que você fez no Discord, eu acho que isso poderia ser um escopo bem legal para a gente fazer junto. E a gente pode, às vezes, convidar as pessoas para traduzir isso, sabe? Para fazer um mapeamento nosso do Web3 Refi, dessa camada Web3 Refi, pensando sei lá, principais plataformas hoje, Bitcoin, Octant e Givit. A gente pode também já inserir outras, né? Isso pode ser parte do escopo, mas de começar assim, eu acho que seria bem interessante. Concordo, cara. Faz todo sentido. Aliás, só para vocês entenderem, só aproveitando que o Cauê, a ideia que o Cauê acabou de dar e já engatar ela no que vem acontecendo, né, na dinâmica de cocriação dos ciclos locais. No que tange o pareamento entre o Thiago, né, Rossi, da Natureza das Coisas, com o Braz, da Oca Terra Verde Local, já existe ali o Pablo chegando na periferia, né, ali próximo, né, assim, próximo da dinâmica, mas ainda não devidamente pareado com a dinâmica. Tem aí o Gustavo Gonçalves, da Floresta Social, também chegando, mas começando a se parear mais com a dinâmica. Uhum. E tem o Thiago, né? Ágota, né? Da Ecozona Autônoma, também chegando mais na periferia, entre aspas, mas começando a parear com a dinâmica. E a gente está começando a matriciar. Eu queria depois explicar para vocês, com calma, que matriciamento é esse, como ele conversa com a dinâmica das piscinas comuns que a gente vem trabalhando, explorando há tanto tempo, entendeu? E como vai Cara, facilitar. já visualizei, já estou visualizando, já tô achando incrível, achei bem legal. É, É a criação de um novo espaço. Eu vejo que é a criação de um novo espaço. e que Mas, isso já vai ser um blueprint, gente. Web3 Regen, tá? Que não é o Web3 DeFi, é o Web3 Regen que vai conversar com o Web3 DeFi. É por isso que você acabou de falar, Cauê, faz todo sentido, tá? Então vamos conversar sim. assim, querido, de incluir esse mapeamento também. Faz todo sentido. Fala aí, Pablo. Será que não seria uma boa um Charme Verso do Rerê, não, velho? Cara, isso está acontecendo agora, nesse exato momento que a gente está fazendo a raiz do Wiki do Rerê, onde o Christian, né, ele já tinha sugerido o Charmeverse. A gente está olhando outras plataformas, certamente a gente vai acabar no Charmeverse mesmo, e a gente está só finalizando a configuração da raiz da Wiki do Rerê para a gente começar a colocar a Wiki do Rerê ali no Charmeverse. Obviamente que ela já vai nascer integrada, né, com o Charmeverse da Greenpeace, com o Charmeverse de outras iniciativas e vai por diante. Mas isso já está acontecendo, Paulo. Isso não está parado, não. Massa. Bem, querido, vamos lá, vou passar a bola para você de volta, Cauê. Manda ver, cara, são todos ouvidos aí. Manda ver.
Demorou. Bom, como que eu começo, né? Acho que eu vou começar falando da proposta, assim, que eu fiz. Bom, eu já vinha conversando com a galera sobre o Ethereum Denver o ano passado. Eu vou começar da minha experiência do ano passado, que eu acho que para trazer essa experiência do Rerê mesmo, assim, né? Então, no ano passado, nesse período, a gente estava participando do round da Octant. Eu estava no Rio, na época eu estava indo para o Rio. Acho que foi a primeira vez, ou segunda, acho que foi a primeira vez que eu fui pro Rio, durante o Ethereum Samba, se eu não me engano. E foi um round que a gente conseguiu arrecadar cerca de Você 2 ficou mil. aqui no Experimento da Vila 25 com a gente, não foi? Foi eu e o Thiago, a gente trombou Ah, acho que a gente trombou a Luísa pela primeira vez. A gente foi no Regime Meetup. foi sim, foi sim. E, cara, é, pô, a gente tava numa outra frequência, assim, sabe? O evento do Ethereum Denver tava rolando. E sei lá, eu tava acompanhando tudo, todo o movimento, a galera, eles fizeram uma hacker house, né, pra Gwenpil, mas só ficou o Easy, a Lana e o Afo no, no, como que eu falo? Na casa, assim, né, eles até chegaram a fazer umas coisas e tal, mas não chegou a colar muita gente. E daí, dessa vez, foi muito, muito interessante, porque a gente já chegou com a casa cheia, já, todo mundo já, tipo, mandando mensagem que ia ficar lá e tal, e várias pessoas muito, tipo, o Monte ficou lá, o Monte da Refaidal, ele ficou na casa, dormiu no sofá lá, durante vários dias, né? Mas o que foi mais massa é que eu cheguei uma semana antes, né? Então a gente se encontrou lá, tava na casa o Ryan, que é o Jesus Coin, o, o Afo e o Kit Blake, os dois da Dev Guild, né? E daí, pô, quando eu cheguei lá tava -17, cara. Tava super frio, assim, de noite. Não, quando eu cheguei tava -8, mas de noite deu -17, desculpa. Mas, cara, -8, assim, foi a primeira experiência que eu tive, assim, sabe? Com temperatura abaixo de zero. Mas uma coisa que eu achei muito interessante é que lá tudo funciona, assim, né? Apesar desse friozão, friozão, todas as casas têm e todos os lugares têm aquecedor. Bom, todos que eu visitei, né, gente? Todos os que eu visitei. E, e também, meu, quando eu cheguei no aeroporto, assim, né, que daí eles têm um trem lá, você pode pegar um Uber, dá uns $50, o Uber. Você pode pegar, tem um busão também, eu acho. Só que o busão ele passa menos horários e tem um trem que custa $10. Aí, meu, você pega o trem assim, meu, sucesso, sabe? Ele deixou do lado da casa, era 8 minutos de caminhada. Aí lá vou eu, né, nessa de 8 minutos de caminhada no -8, usando luva, tal, todo protegido, assim, fui bem preparado. É, mas, pô, foi muito suave, a casa era do lado da estação de trem. Daí colei lá na casa, os caras já estavam lá, assim, e eles bom, a gente já comprou. Cara, eu dei a ideia de comprar um whisky, os caras já compraram 1 litro, sei lá, 3 litros de whisky, sei lá, uma garrafa gigante, assim, que ia ter uma galera, né? E, pô, isso foi uma coisa muito legal, assim, a galera chegando no friozão e a gente recebendo eles com um golinho de whisky, assim, sabe, pra esquentar. Foi uma coisa que realmente agregou no fim, apesar do jeito que foi, vamos pegar uma garrafinha de whisky, né? Não, 3 litros. Meio absurdo. Isso foi é, é, como que eu falo? Foi uma questão, assim, que eu percebi. Lá é tudo muito bruto, muito, a escala das coisas lá é grande, sabe? A hora que eu cheguei no avião, assim, eu já conseguia ver como a própria propriedade, por exemplo, acho que o módulo é muito maior, sabe? A quantidade de terra que estava
sem nada, assim, desocupada, sem nem, nossa, sem nada de árvore, nada, nada. Era gigante, vendo do avião, assim. E, bom, e daí eu sei que lá tem umas paradas, assim, de subsídio que o governo dá pra galera e a galera não produz nada, sabe? A galera acaba não produzindo e eles ainda ganham subsídio. Muitas vezes eles queimam a plantação e coisas assim. Isso é uma coisa que o AFO vem falando, né? Mas, bom, isso tudo é o contextão geral, assim, né? Daí, pô, uma das coisas que eu achei muito massa, assim, na casa é que vamos dizer, não tinha espaço para todo mundo, então muita gente dividiu cama, assim, né? Eu fui uma das que dividiu cama. O Marcão colou lá, então a gente ficou junto na cama uns dias. Mas, pô, foi muito legal porque muita gente passou por lá, assim, sabe? A galera foi passando. Teve um cara que que faz um documentário e, pô, foi muito massa. Mas, bom, no dia que eu cheguei, a gente ficou na casa, ficamos de boa lá, a galera, todo mundo curtia fumar um, e lá é liberado, assim, então tem dispensários e coisas pra galera e comprar. Então a gente foi em um dispensário, primeira vez que eu fui, assim, nunca tinha ido. Achei, meu, bem interessante, mas tudo muito caro mesmo. Se for traduzir para nós, assim, meu, realmente muito caro. Ótima qualidade e tal, mas nossa, muito caro. É inviável, assim, viver lá e consumir, assim, ser usuário. Mas, bom, daí a gente ficou na casa nesse primeiro dia. No segundo dia, a gente já foi fazer voluntariado. A gente acordou de manhã e, e como que eu falo? O voluntário tinha um lugar que era tipo um galpão, assim, onde a galera tá, eles, meu, estrutura, sabe? E não era só esse, era um food bank, basicamente. E daí eles, meu, era um dos food banks que tem em Denver, e, meu, muita comida, assim, doada, muita coisa, e a gente ficou embalando macarrão, aquele, tipo, pasta, elbow pasta, alguma coisa assim, que é aquele que é torcidinho, assim, e daí a gente ficou embalando lá e, meu, fizemos um mutirão para embalar as paradas, cada um fazendo uma coisa e tal. Embalamos 5 toneladas, todo mundo, assim, para distribuir, meu, realmente foi bem uma experiência bem legal, assim. No outro dia a gente fez outro voluntariado, né? A gente fez uma limpeza no rio e, e a galera também fez um voluntariado para distribuir, né, os alimentos que a gente tinha colocado lá. Daí, pô, isso aí foi uma coisa bem legal, a gente pôde ter uma experiência, ah, pô, foi uma experiência bem rica, assim, porque a gente se conectou com várias pessoas durante a experiência do voluntariado, assim, vários grupos, a galera que estava lá fazendo hora extra para ganhar certificado, a galera que estava vindo junto com o grupo da Amazon para compensar alguma coisa, uma galera que, tipo, tava lá toda semana, pô, então foi bem rico, assim, totalmente fora da Web3, né? Nada a ver com a Web3, assim, então foi muito interessante. E a gente conseguiu ver, por exemplo, eles entregaram um certificado no final, até tirei uma foto, assim, e como que isso pode ser por exemplo, uma organização que pode já utilizar os primitivos de Web3, eles já têm todos os padrões, eles já têm tudo funcionando, sabe? Então, criar uma cadeia de recompensas ali para todo mundo que se voluntaria, sabe? Trazer incentivos para ter mais gente ainda. Meu, muito legal. Achei muitas possibilidades ali. Mas, bom, daí isso foi uma coisa, né? Daí nesses primeiros dias, assim, a gente ficou mais nessa de fazer esses dois voluntariados. A gente depois chegou na casa 3 pessoas, a Andrea, o Bertrand e o Cole, que também é da DevGuild. A Andrea e o Bertrand, eles são da Celo Europa. Pô, bateu o santo, assim. Isso já é uma das coisas que a gente vai explorar, a gente vai ter essa conexão. Assim, a gente já tem. Eu participei de tudo que eles fizeram, a gente, tipo, basicamente foi o grupinho que ficou andando junto o tempo todo.
criou um círculo de confiança muito legal ali, assim. Eu e a Andrea, a gente está super conectado de ideias. Ela, vamos dizer, ela chegou a dizer que se a gente quiser abrir um nó local da Celo, no Brasil, ela vai apoiar, que ela já estaria apoiando. E isso é bem forte, assim, porque ela é a fundadora do Celo Europa. E eles estão, uma das fundadoras do Celo Europa, né? E eles estão fazendo muitas coisas e basicamente ela estava sedenta por alguma ideia inovadora, assim, para ela poder pegar como dela. E rolou, né? Como vocês podem esperar, eu participei de tudo que eu consegui, assim, né? De hackathon, essas coisas assim. A gente participei de um time com ela, com o Bertrand, que é o dev, né? A Fiona, que é uma meia brasileira, meia americana. É, o Marcos também, tipo, participou paralelamente, assim. Mas no fim ninguém conseguiu submeter, porque ninguém ia estar lá no dia da decisão, só a André. Então só a André submeteu, mas não tem problema. Eu estava indo mais pela experiência, sim, mas aí o que a gente fez foi basicamente um aplicativo de pagamento para ajudar as pessoas a fazer Getter de pagamento. O aplicativo chama Together, só que é Gather, não de Together, né? Juntar, e sim de coletar, assim. E daí a ideia é Com que TOGA, né? Together, né? isso. É. E daí a ideia basicamente facilitar o processo da gente dividir qualquer coisa que a gente queira. Então a gente quer dividir financeiramente falando, né, com cripto. A gente quer dividir uma conta, um churrasco. A gente vai fazer um churrasco, a gente vai lá e compartilha todo mundo ali, né? A ideia é simples, uma pessoa meio que paga e recebe das outras em stablecoins. Essa aí mesmo, Vini. Bom, daí o Bertrand, ele virou um amigão também, assim, virou uma pessoa super técnica, com um sotaque dificílimo de falar, é o francês, é um sotaque dificílimo de entender, então a nossa troca foi além do técnico, né? Foi também a questão de linguagem, como isso era engraçado, como, por exemplo, nós estávamos usando a mesma linguagem, a mesma, vamos dizer, a mesma língua, né? O inglês e o que a gente aprendeu com como falar, cada um estava usando da sua maneira, nós dois estávamos certos. Essa foi a conclusão que a gente chegou, e que o inglês que estava quebrado. E daí, cara, isso parece que é feito pra gente não se entender, assim, sabe? Tem umas coisas que o sotaque dele é muito diferente. Mas isso foi um tema, assim, pra gente, a gente conversou bastante sobre, e a gente ficou bem amigo, cara. Uma das coisas que a gente fez foi. Ele me ajudou bastante, ele tentou me ajudar, né, com a questão do Linux, a dimensionar minhas partições. Infelizmente ele não conseguiu, mas ele me deu um pendrive com Ubuntu, falando que se eu conseguisse alterar um arquivo ali do pendrive, eu já conseguiria instalar o Ubuntu com a quantidade de partição que eu quero. Então, acho que é isso que eu vou tentar fazer. E daí ele também me ajudou a fazer o deploy de um cookie jar. Pela primeira vez, a gente fez junto, passo a passo. Ele me mostrou como usar o Remix para isso. E, pô, foi massa, assim. A gente já fez o deploy na Celo, na testnet da Celo. E uma das coisas. Bom, isso aí foi tudo que aconteceu na casa. Eu vou seguir uma linha padrão. E vou abrir para vocês também, pra vocês falarem. Pô, Pablo, ia ser massa, cara. Eu tô com esse problema do Debian. E a questão, Vini, é que a Polycorp é a distribuidora Linux aqui no Brasil. E, meu, eles dão uma limitada, assim, nas paradas, acho que por segurança, não sei, mas tá, tá, segundo o Bertrand, isso aí, a distribuição tá sendo um problema. Essa distribuição Depois a gente específica. comenta em cima, tanto o Pablo quanto eu temos experiências diferentes com relação ao Linux, mas
Continua, vamos finalizar aqui a sua colheita, né? E a gente pode fazer um comentário em cima disso, colocar outras questões aqui. Vamos lá, querido, fique à vontade. Beleza. Bom, isso foi mais ou menos as coisas que rolaram na casa e paralelamente a tudo, né? Quando chegou no dia 19, começou o evento em Boulder, né? Eu queria ter ido para lá, infelizmente a galera da Dev Guild, o AFO e tal, o AFO estava muito envolvido com o lance do Green Goods e, bom, tem algumas coisas assim que estão diferentes e que eu acho que precisava mesmo ele dar essa focada. Basicamente, a gente estava utilizando um conjunto de aplicações e dependendo de APIs no aplicativo, sendo que já tem uma nova proposta de melhoria no Ethereum que já foi implementada, que soluciona o problema de Smart Account, né? De fazer não é você não precisa mais abstrair a conta, você pode criar uma conta nativa no aplicativo, assim, através do aplicativo. Daí eles facilitaram muito esse processo. Então isso é uma questão estrutural ali, assim, bem interessante, que eu acho que a gente pode dar uma olhada. É o EIP 7022, eu acredito. E daí, bom, é isso. E daí, infelizmente, eu não consegui colar no primeiro dia de Boulder. Mas aí no segundo dia, e daí eu percebi que não ia ter nenhum movimento, assim, pra galera colar. Mas daí o Renal, que é um cara que vem de London, ele tá abrindo o Greenfield London, e ele já chegou com tudo, assim. Tá parecendo eu chegando na Greenfield também. Ele já tá pulando de, tipo, um capítulo que tá iniciando para um capítulo já existente, que já tá falando nas conferências e tal, entendeu? Eu acho que ele se empoderou muito nesse processo, mas ele chegou já com o intuito de ir para Boulder. E daí ele já tinha uma carona com uma amiga dele, a Melanie, para ir para Boulder já no outro dia às 9 da manhã. Então eu já combinei com ele, já deixei tudo certo e peguei essa carona com ele, cara. Pô, a experiência em Boulder foi fantástica, assim mesmo. Pude conhecer lá, vi o Ok pela primeira vez, já troquei ideia com o Gregory Landua, vi o Marcos Levin, que é o cara da ClimaDAO. Pô, uma galera mesmo, assim. Encontrei o Paul, encontrei o Irto, encontrei. Eu e o Irto, a gente ficou amigaço, assim. Tipo, o Irto é um cara muito expansivo, a gente se identificou muito desde cara. E acho que tanto para ele quanto para mim, assim, a gente serviu de uma espécie de âncora, assim, sabe? Sempre que a gente precisava voltar para trocar ideia com alguém, a gente voltava, assim, se encontrava, almoçamos junto e tal. Uhum. Minha filha me desligou aqui, desculpa, gente. É uma brincadeira que eu faço com ela. E daí, não desliga, não. Má, pega ela aqui. E daí Pô, foi muito legal. Eu fui para uma. Eles fizeram um espaço desconferente, assim, né? Onde eles separaram vários grupos com alguns prompts. E daí a gente foi com o Gregory Landua, onde a gente foi explorar, vamos dizer, a gente foi fazer uma dinâmica ao ar livre. A ideia era fazer uma dinâmica ao ar livre do lado do lago. E daí a gente fez uma dinâmica meio que para graduar as pessoas, assim, em polos, tá ligado? Onde que as pessoas ficariam em polos, assim, em algumas questões. Aí tiveram várias coisas, como é, ah, é porque você acha que a gente tem que construir em cima dos sistemas que a gente tem, ou você acha que a gente tem que construir sistemas totalmente novos? Você, tipo, rejeita o atual sistema, não acha que dá para aproveitar. E daí e daí a gente tinha que se colocar vamos dizer, ali eles desenharam uma linha imaginária no chão, né? E as pessoas tinham que se colocar dos dois lados, assim. Aí uma galera foi pro lado lá de, tipo, reutilizar o sistema, e uma galera ficou do lado de criar novos sistemas, né? Aí eu tava do lado de criar novos sistemas. Aí ele perguntou primeiro pro. Eu não lembro para quem que ele perguntou, né? Mas eles falou, por exemplo, eu acho que foi o Marcos Levin, foi o cara da ClimaDAO. Ele falou tipo, de reutilizar toda a estrutura já existente, do capital, que é onde o capital tá e tal.
E daí, como eu era uma das pessoas que estava do outro lado, o Gregory veio direto para mim. Assim. E você? Por que você acha? Por que você quer criar novos sistemas? O que você tem a dizer? Aí eu peguei e falei, basicamente assim, eu quero criar sistemas que transformem, que tragam a reputação não, a confiança de volta para a mesa, né? E que em vez de, se a gente está pensando em algo global, em escalar, sem dúvida que a gente precisa pensar em trustfulness, né? De não precisar ter confiança. Mas se a gente está pensando no local, a gente precisa, tem que ser o oposto, né? Basicamente foi mais ou menos isso que eu falei, não com essas palavras, mas foi basicamente isso que eu falei. E daí então que eu quero criar novos sistemas é, que sejam hiperlocais e que tenham a confiança como base, assim, sabe? Mais ou menos isso. Aí, pô, a galera curtiu, assim, sabe? A galera curtiu e daí tipo, já emendaram uma discussão. Uma galera, a Colin, da Token Engineering Commons, Academy, ela estava lá também, né, participando dessa dinâmica, e daí ela já estava, tipo, ela confirmou muito com a cabeça, assim, sabe? Ela ficou, tipo, ela curtiu muito, assim. Pô, foi bem legal, foi muito legal, assim, essa experiência. Depois eles já mandaram alguns outros prompts, né? Já, tipo, por exemplo, quem acredita em otimização e quem acredita em otimização de longo prazo e de curto prazo, no desenvolvimento de aplicativos e coisas assim. E daí já, vamos dizer, já começou uma discussão também, já fizeram dois prompts. Eu não vou conseguir lembrar de tudo, né? Eu acho que se eu fosse tentando, assim, eu ia até conseguir, mas isso está exigindo uma certa nível de energia, assim. Então acho que já deu para pegar mais ou menos a ideia. Mas uma coisa interessante que rolou é que daí depois dessa de curto prazo e longo prazo, né? Otimização de curto prazo e longo prazo, o Gregory fez uma outra que é métodos de desenvolvimento. Quantas pessoas ali estavam utilizando métodos ágeis e quantas pessoas estavam utilizando os métodos cachoeira, que é um método de desenvolvimento que você, tipo, tem um longo prazo, vamos dizer, como... E, e a quantidade de pessoas que estavam utilizando os métodos ágeis era absurda, assim, sabe? Tipo, então isso foi uma contradição que surgiu bem interessante dessa dinâmica, sabe? Também teve uma dinâmica entre capitalismo e comunismo, porque isso virou um trend, assim, uma discussão, porque a galera da Ethereum começou a chamar o Obok de comunista. E daí, vamos dizer, gerou ali, tanto nos caras que são comunistas de verdade, que estão em cripto, quanto os caras que não são, né? Aí o Obok ficou meio que caçoando disso, assim, então ele se colocou, nisso ele se colocou, tipo, no total extremo do capitalismo. E como eu acho que de uma forma satírica, mas também simbólica, ele quer que as pessoas vejam ele ali. Isso claramente é o que ficou claro para mim. Mas o Reno, que é o cara que eu comentei, que deu a carona para mim, estava do outro lado como comunismo. E daí ele meio que fez um contraponto, assim, sabe? Bem interessante. O Reno também, bom, nesse dia, né? Daí a gente voltou. É, E a gente voltou para o espaço lá, que é o Riverside, era o lugar, o espaço que a gente estava. Estava tendo uma dinâmica falando sobre AI, sobre um futuro, imaginar futuros, basicamente, que o Eixeun estava puxando. Acho que você até conhece ele, né, Vini? Cara, ele é uma figura, assim, o cara realmente traz umas reflexões bem profundas. Eu não cheguei a conversar diretamente com ele, infelizmente, não tive a oportunidade, mas a discussão foi muito legal. Eu participei dessa discussão trazendo um ponto sobre regulação, né? Como que eles viam a parte da regulação e como que a gente poderia estar trazendo, por exemplo, metodologias sei lá, tipo um padrão, né, para audição de modelos, para o treinamento especificamente, né, onde os dados de treinamento precisam ser disponibilizados, que, que grupo que vai olhar, o que vai procurar,
né? O que que vai garantir. Então, eu trouxe mais ou menos uma ideia nesse sentido para essa discussão. Pô, rolou muita coisa, cara. Daí, bom, nesse dia a gente voltou, né, para casa. Eu poderia ter ficado lá, mas eu acho que essa teria sido uma boa escolha, porque eu voltei muito cansado, assim, a viagem e a altitude lá, ela é muito alta, então todas as noites quase, né, no final da tarde, quando eu fazia alguma coisa mais intensa, eu voltava realmente muito quente, sabe? Eu me sentia muito termorregulando. Eu sentia a termorregulação acontecer, assim. E, nossa, isso exigia bastante do corpo. Então, ter ficado lá teria sido uma ótima ideia. No outro dia, infelizmente, eu não consegui voltar. O Reno foi novamente. Isso é uma das coisas que eu me arrependo, assim, de não ter ficado lá para poder conferir todo o Ethereum Boulder, conferir Boulder, basicamente. Mas Boulder é incrível, é muito legal. O estado todo, Colorado, é incrível. Eu acho que se tinha um lugar para eu ir para conhecer a cultura americana que realmente funciona, que realmente tem inovação em política, que tem inovação organizacional, sabe? E que tem mobilização popular, que é normal, que é uma coisa normal, que as pessoas. E consumo consciente, cara, tá ligado? Beleza, ainda era difícil de conseguir comida. Ainda é difícil. Mas em Boulder, não, por exemplo. Em Boulder, a galera tem um CSA já. E tá tudo conectado, cara. Eu achei incrível, assim. Tudo que a gente comeu em Boulder foi produzido lá, na região. Com os produtores de lá, orgânico e tal. Então, pô, muito, muito legal. Lá é assim, ó. Eu diria que se tem algum lugar para você mudar para os Estados Unidos, é o estado do Colorado. Porque tudo lá funciona, cara. Mas, pô, achei muito, muito interessante a experiência de conhecer Boulder. E daí, no outro dia, o Reno foi lá e ele escreveu um poema no primeiro dia, com toda a experiência dele. Ele tem essa forma de se expressar. Ele escreve poemas sobre várias coisas. E daí ele escreveu um poema, cara, gigantão, assim, sobre a experiência dele do primeiro dia e de como estava sendo toda a perspectiva. Ah, como ele via tudo, né? E, pô, ele ficou, acho que uns 9 minutos recitando, assim, o poema. Tem um vídeo, eu posso compartilhar com você, Vini. Achei que foi bem da hora. Ele fala umas coisas bem interessantes, assim, pontuais, né? Críticas pontuais. E daí, bom, isso foi o Ethereum localismo, né? Eu tô com um livro, peguei um livro do Ethereum localismo, vai ajudar a dar uma solidificada, assim, nas coisas. E é isso, cara. Aí, bom, aí começou o Ethereum Denver, né? O Ethereum Denver começou já com a casa chegando mais gente, assim. Então, chegou o Matt, chegou. Quem mais que chegou? Chegou o Monte, chegou o Léo, chegou a Sara. Bom, a casa ficou cheia, assim. E daí, bom, o AFO foi. Ele meio que. Eles fizeram uma compra na Costco. Então, eles fizeram uma compra grandona, assim, compraram várias coisas, cozinhamos alguns dias. Meu, tem algumas coisas assim que, meu, ficaram de como por exemplo, o Uber lá, ele tem um esquema com patinete, tem vários patinetes espalhados pela cidade e várias bicicletas espalhadas pela cidade, bicicletas motorizadas, tipo elétricas. E daí você pode simplesmente ir no Uber, ao invés de pedir um Uber, você pode ir em qualquer um desses, escanear o QR Code e sair pedalando ou sair de patinete aí pela rua, entendeu? E, cara, é, assim, eu fui descobrir isso muito tarde, eu gastei muito com Uber, não sabia como funcionava, eu achava que era um outro aplicativo, alguma coisa assim. Mas aí no último dia, quando eu precisei, alguém me falou, não, mano, é só entrar aqui no Uber, ó. Daí o cara me mostrou, eu fiquei de cara, velho. Tem uma bicicleta que é elétrica. Porra, galera, se a gente tivesse isso em qualquer cidade do Brasil, vocês não têm noção.
Tipo, você vai. Ela te ajuda a pedalar. Mano, ela é perfeita, cara. Ela tem uma cestinha na frente, tem farol, tá ligado? E ela tem a. E ela é elétrica, então você dá uma pedalada mais forte, ela responde automático, assim, ó. Bum, ela já te acelera. Então você não precisa nem. Você não precisa fazer força, cara. Você não precisa fazer nada. Isso aí, e você gasta por milha que você roda. Então ele te mostra lá quanto que ela vai durar, a bateria, e você vai pagar, você paga. Se você quiser andar só um quarteirão e desligar, você usa. Então é permission, Alex. É incrível, incrível. É, isso foi muito legal. Muita gente andando com essa parada por lá, assim, tipo, pra cima e pra baixo, indo no main event e tal. Eu fui no main event 2 dias, tirei algumas fotos, vou compartilhar aqui. Muito grande, é, assim, tava sendo num lugar que costuma ter rodeio, bem no meio, assim. Então tava a arena principal tava acontecendo lá, assim, uma festa rolando o dia todo. Tinha um espaço para os builders lá, tinha um monte de mesa com tomada, tinha o Wi-Fi do lugar e tal. Foi bem massa. A gente colou lá um dia, foi quando a gente começou a trabalhar nesse projeto do Together. É, conheci, cara, pô, teve várias coisas, né? Eu vou parar por aqui, a gente deu já um tempinho, vou ouvir o que vocês têm para dizer, assim, daí eu continuo, porque tem a outra maratona de eventos, né, que a gente fez. Teve o meu voluntariado no Halo, teve o Shelling Point, teve outros momentos que a gente passou na casa que foi o evento do Halo, né, onde a gente acabou realmente, tipo, foi o lugar que a gente mais foi, tirando a casa da Green Pill, né? O lugar que a gente mais foi era uma igreja, assim, um Airbnb que eles alugaram, provavelmente para algumas semanas. E, meu, é, muito louco o lugar, assim, é tipo uma catedral, e eles fizeram todos os eventos do Halo lá, né? Então a gente sempre de noite voltava lá e a galera tava por lá. Então ficou meio que um assim, meeting point, assim. Mas bom, vou parar, dar uma pausa agora, vou esperar ver o que vocês têm para perguntar, o que vocês têm para dizer também. Então, a ideia hoje aqui é fazer essa colheita de forma assim, como você está fazendo mesmo, sabe qual é? Um geralzão, você compartilhando, aquilo ficou ali, né? Gravado na retina da sua memória, porque teve uma emoção, né? Junto, teve uma surpresa junto. Então, a ideia é essa, né? A gente realmente não mergulhar numa coisa ou outra. Dizer para você que, basicamente, né? Quando o Vitalik cofundou o Ethereum, né, em 2014, 2015, você sabe, cofundou com outras pessoas, né, que deram vida ao ambiente da Polkadot, com o Gary, né, depois com enfim, dos outros blockchains que foram surgindo, mas a ideia deles era ter uma cidade de referência, tá? Para ser uma espécie de, 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 de open space, né? Para fazer vários trabalhos juntos. Inicialmente, por causa da origem, né, do próprio Vitalik, né, que é do Canadá, se imaginou fazer isso em Montreal, no Canadá. Depois se pensou em Toronto. E na medida que o Ethereum foi forqueado no segundo momento, né, ficou o Ethereum clássico, depois o novo Ethereum, chegou uma galera justamente aí de Denver, começou a colar. Então, isso que você viu nessa dimensão que você está vendo foram um trabalho de anos. Né? Não foi uma coisa que aconteceu de uma hora para outra. Né? E Denver acabou, essa galera de Denver acabou vindo com muita força, né? No sentido de chegar, não, vamos ser, digamos assim, essa cidade de referência, né? Cidade depois do Estado, né, do Colorado, a cidade de referência para esses experimentos que a gente quer fazer, né, descentralizados, de economia descentralizada, econômica descentralizados, enfim. Porque os próprios neologismos não estavam criados naquela época. Não existia DeFi, não existia ReFi, não existia nada disso. Simplesmente você fazer uma experimentação em cima disso. Né? Então é interessante você ver a coisa ter ganhado uma dimensão assim,
E foi uma coisa orgânica, né? Não foi uma coisa que foi planejado, né? Passo a passo, ele foi ganhando organicidade ao longo do tempo. Então é muito interessante você estar presenciando alguma coisa que se imaginou que fosse possível acontecer nessa escala que você viu, né? De forma descentralizada, com múltiplos eventos, né? Tanto que se você pode ter ido para o Ethereum Denver e nem ter conseguido chegar no Ethereum Denver, porque você estava envolvido em uma série de outros eventos e side eventos acontecendo na É, região, no próprio sim, foi isso que estado. aconteceu. Foi isso que aconteceu na maioria dos casos, eu acho, quase com todo mundo, assim. E é exatamente isso. A ideia sempre foi essa mesmo. Ou seja, você tem um real life, né, da proposta do Ethereum ser feito numa cidade, ou que depois tem reflexo no estado. Então, e Denver acabou sendo essa cidade, não Toronto e não Montreal, no Canadá. Então, só te dando uma referência lá do princípio, né, de como a coisa acabou descambando para Denver e não ficou no Canadá, lá em Montreal e Toronto, nesse sentido. Entendi. Isso é bem interessante. Bem, mas eu só fiz essa observação, mas na realidade vou fazer a rodazinha aqui para ver quem quer colocar alguma questão, tirar alguma dúvida, fazer alguma apreciação. Fica à vontade aí, Atos e Pablo, quem quiser começar. Vou começar aqui então. E aí, Cauê, e a Greenpeace aí, como é que foi lá? Tipo, você fez alguma apresentação, alguma parada assim, falou de alguma coisa que tava rolando, pá? Falei, cara, a gente teve. Bom, a gente teve vários momentos, assim, a gente teve uma oportunidade de fazer uma apresentação da Group Brasil no Ethereum, no Main Event, mas infelizmente foi no dia que eu estava voluntariando. Foi uma coisa que surgiu, tipo, um dia antes, assim, e tinha que já se planejar para outro dia. Daí o match foi falar pela rede toda, assim, foi mais ou menos isso. Mas era pra eu estar lá com ele, assim, é que a gente teve que se dividir. Mas, bom, um outro momento que eu apresentei a Greenpeace, eu apresentei pessoalmente para várias pessoas, né? O, o nosso grant da Octant. Apresentei também para um cara que tá super conectado no Rio, assim, que trabalha Megazord com climático. o Megazord climático, isso. Apresentei a proposta, falei sobre ela em vários momentos, assim, no P2P, né? Mas para falar sobre a Greenpeace, sobre a Greenpeace Brasil especificamente, assim, a gente não teve nenhum espaço, cara, sem ser esse do Ethereum Denver. O que rolou foi muitas conexões diretas de pessoas que estavam interessadas, assim, de conectar com a Greenpeace Brasil. O que eu senti falta, assim, foi um planejamento melhor de como o dinheiro precisa entrar, como que eu já poderia fechar um negócio lá, assim, sabe? Que eu acho que é essa a proposta da Octet, que eu acho que é isso que a gente precisa. Eu acho que isso era o mais próximo que eu tinha, né, para a gente conseguir talvez fechar algum negócio lá. Não teve nenhum negócio direto, teve eu e o Monte coordenando, eu falando com o Ok também sobre o round, sobre o apoio dele. Então, eu acho que por o round que a gente estava esperando, acho que o apoio veio, eu acho que o apoio tá ali, assim, tá tudo certo. Acho que o Monte está bem animado com o round. Ele deu uma aliviada até. Eu achei que ele ia querer que a gente fizesse Karma Gap para os projetos. Mas a gente não vai precisar para esse primeiro round. A ideia é que a gente faça um follow-up depois e tente trazer os projetos pro novo round, daí já com Karma Gap. Daí, bom, acho que a gente já falou de fazer um round maior depois, para o Brasil todo. Isso é bem interessante. Acho que no geral, assim, para falar da Gwenpil foi nesses aspectos. E teve também a conversa que eu tive sobre o programa, né? Que eu tive com o Ok sobre o programa, que ele disse que ele vai me ajudar a implementar o programa dos aprendizes com o Cookie Jar. Então eu acho que talvez isso aí também possa rolar algum financiamento aí que possa vir ou da Greenpill Network, né, do tesouro que a gente já tem lá, que está em OP,
em token da Optimism, ou que pode ser com financiamento direto do OC mesmo. Então, seriam isso, assim. Mas vou deixar pro Atos para saber se ele tem alguma coisa também. Que daí eu já entro para falar de todos esses momentos assim que rolou essas coisas. Antes do Atos se manifestar, dá boas-vindas aqui ao Braz. Braz, nós estamos no meio para o final aqui do Sincap semanal especial, né, do ciclo originário, dessa semana dedicado a esse registro crítico, essa colheita essa primeira colheita, né, essa colheita fundamental, básica, né, que o Cauê está fazendo aqui com a gente, em cima das emoções e da memória dele, dessa experiência que ele teve lá. Fica à vontade para você fazer seu check-in, querido. Bem-vindo. Muito obrigado, boa tarde. Não quero interromper o fluxo da conversa, só dizer que chego bem, chego animado, estava na roça, fiquei sem energia elétrica, quase que eu não entro, não sei como é que vai estar mais tarde à noite, se vai ter o sync à noite, mas isso. Acho que a gente vai ter oportunidade para falar sobre outras coisas. Devolvo a palavra ao Vini. Então tá, querido, vai ter sim, a gente vai ter um sync geral especial sobre escuta empática hoje, tá? A gente vai falar o que é, como é que tá ligado à geração profunda e vai exercitar isso, né, ao vivo e a cores. Mas você pode passar aí para o Atos já se manifestar com relação à colheita que o Cauê tá fazendo aqui com a gente. Perfeito, valeu, então vai lá, Atos. Obrigado, Brás. Bem-vindo novamente. Cara, eu acho que assim, as coisas que a gente vai tendo dúvidas, elas vão sendo sanadas. Eu valorizo muito assim essa memória viva, sabe? E, pô, deixa pro Cauê continuar, cara, porque é bom ouvir o sorriso na voz, assim, essa lembrança, essa coisa está viva ainda. Eu acho que é importante, já que ele estava lá, ele presenciou isso, eu acho que é importante vir dele mesmo. Só celebro. Pô, não, gratidão, Atos. Que gostoso ouvir isso, velho. Da hora. Pô, eu peço desculpa, assim, por ter ficado ausente. Realmente, o fuso horário foi um problema para mim. Apesar de eu estar vivendo no horário brasileiro, eu não consegui me coordenar para estar no horário de Denver. Meu celular, ele simplesmente não queria me mostrar o horário de Denver. Eu fiz de tudo, assim, ele não me mostrava o horário de Denver. Daí eu tinha que ficar toda hora perguntando, então eu fiquei meio fora de tempo. Foi um pouco difícil para mim isso, assim. Até que eu simplesmente acostumei que era 4 horas de diferença e toda vez eu olhava no relógio, então eu estava pensando no tempo de Denver. Daí eu tinha compromisso no tempo do Brasil, só que eu não estava assimilando, assim. Então foi um pouco difícil para mim, assim. Mas, pô, daí o que teve, né, depois, assim? Daí no dia 20 eu fui comecei a ir nos eventos, né? Comecei a participar dos eventos. Participei de um hackathon de marketing para a StarkNet, basicamente, onde a gente tinha 3 campanhas, né? Que a gente tinha que fazer. Uma era 3 tracks, né? 3 challenges. Uma era criar uma campanha como se fosse de 1992, como se fosse 1992, para uma lista de jogos lá que estavam de projetos que estavam na StarkNet. A gente escolheu um jogo. A outra campanha era fazer uma campanha publicitária sem falar de Web3, sobre o Web3 sem falar de Web3. E daí a outra era, putz, cara, como que era a outra? Nossa, eu esqueci da outra. Eu posso checar depois, mas eu esqueci agora. Mas bom, a gente fez uma campanha lá, é, falando meio faroeste, assim. Fizemos uma animação para o jogo e o Rino fez meio que um rap, assim, com o poema dele, para essa outra de não falar
Ah, de, é, de, não lembro direito, não lembro direito como que era. Mas não podia falar nada de Web3, assim, mas ele fez um poema e tal. Mas aí no fim a gente ganhou, foi uma experiência muito louca, assim, eu conectei com um coreano, que tava no nosso time, meu, crânio de trading, assim, de trading utilizando, ah, script e DeFi, basicamente. Dá pra você, sabe, tipo, um cara descolado, velho. Um coreano muito descolado, assim, não sei nem como, como descrever. Ele era muito, muito maneiro, muito, tipo, pra frente, assim, pô, trocava ideia com todo mundo, o inglês dele é mó bom, tá ligado? Ele trocava, ele sabia de tudo de Web3, então qualquer coisa você podia perguntar pra ele, o cara sabia, tá ligado? Tô conectado com ele ainda, eu acho que vale muito a pena a gente explorar alguns experimentos, atos, aprender com ele, sabe? A parte do trading, de o que que ele faz ali no DeFi. Eu acho que ele tem uma estratégia bem interessante. Pô, conectei também com o Liam, que é o cara lá do Canadá também, que tá com um amigo do Reno, que ele meu, crânio, assim, em design gráfico. Ele fez animação, meu, pro Hackathon. E a gente ganhou esse challenge, né? Da, de fazer uma campanha como se fosse 1992, a gente ganhou com o nosso time. Ganhamos US$ 500 como prêmio. E que foi a campanha que ele liderou, né? Então, pô, o cara é realmente muito bom, assim. É incrível o trabalho dele. Bom, esse foi o hackathon que a gente participou. Aí eu fui no evento principal, um dia, fui a pé. As pessoas lá não têm o costume de andar, né? Então, mas nos dias que o clima tava bom, assim, que dava acima de zero, basicamente, era muito de boa para andar. Depois do menos zero, meu, acima de zero é sucesso, sabe? É neve derretendo, então, meu, é gostoso. Céuzão sempre azul, meu, dá para andar, tipo, se você quiser ir para lá e ir para todos os eventos de Ethereum Denver a pé, o máximo que você vai demorar, acho que andando, vai ser 40 minutos, 45 minutos. Talvez tenha alguns eventos mais isolados lá, que você vai precisar de um Uber, alguma coisa assim. Mas, tipo, Boulder, tipo, Golden, que são, tipo, outras, não sei se são outras cidades, mas parece ser, assim, cidades na periferia de Denver, assim. Que daí são 30 quilômetros, entendeu? Daí é um pouco mais longe para ir. Mas, bom, é, depois desse hackathon, né, foi o dia que que eu fui no evento. Nesse hackathon, na casa, assim, que a gente tava, meu, muita gente, assim, de, tipo, investidor mesmo. Tava rolando um hackathon da Polkadot junto, no mesmo lugar. Então meu, tinha muita gente interessante, assim, sabe? Era um ótimo espaço para networking. Muito legal, muito legal. É a Mansão House, alguma coisa assim. Já guarda os nomes aí, Atos, porque ano que vem você vai comigo, mano. A meta é a gente ter uma, uma equipe da VMP Brasil indo. Bom, daí beleza. Aí no outro dia teve o evento do Halo. E daí, bom, tamo lá no evento do Halo, fui voluntariar, então eu cheguei cedo, assim, para já arrumar fiquei arrumando basicamente os quitutes, assim, né? Tipo, era um monte de sacola e caixa de comprada, né? De coisas tipo chocolatezinho, biscoitinho, só que, meu, dos mais diferentes tipos imagináveis, doces saudáveis, basicamente. Era várias castanhas, várias coisas diferentes, umas barrinhas, várias paradas assim. Aí fiquei juntando tudo lá e colocando nos potes e arrumando as cervejas, deixando tudo sempre alinhadinho. Você podia deixar a cerveja fora da geladeira porque ela não esquentava. É, e daí vamos dizer, começou o evento assim, daí, pô, começou a chegar todo mundo que tá envolto ali do Halo. Conheci uma galera, conheci os caras do Flow State, Superfluid. O Bertrand, né, que eu falei, ele é do time do Superfluid. E daí ele, bom, ele
ele já me ajudou a coletar o token. Eles estão fazendo um airdrop do Superfluid. Inclusive, quase fui hackeado, tentando fazer esse claim. Encontrei um site que estava simulando ser o airdrop deles, mano. E quando eu conectei, apareceu uma transação mandando todo o meu Ethereum da outra rede para uma nova carteira, assim, totalmente aleatória. Bizarro, bizarro. Bom, mas daí conectei com essa galera, conectei com o Syntropic Region, que é o cara da Aluxes, que é um cara, mano, muito foda. Ele tava agindo como ele tava voluntariando como um facilitador, assim, meio que de todo o evento, sabe? Ele levou um gongo, eles tinham um gongo lá, daqueles de. Ah, pô, ele fez toda uma dinâmica, várias dinâmicas. O cara, meu, porra, foi muito massa conhecer ele, assim. O cara é o Marco. O cara, sabe, o mexicano, meu, manja muito, assim, de abelha, é das abelhas nativas e tá conectado ali diretamente também com o Halo, sabe? Com o Halo Protocol. Bom, teve o Halo Summoning, eles fizeram um experimento IRL, Halo IRL, que é basicamente um experimento offline, onde todo mundo recebe crédito e aloca os créditos para os projetos ali, assim, e depois no final é contabilizado o match. Então, isso é uma coisa que a gente até já pode ter e a gente pode utilizar nos eventos que a gente fizer. A gente pode ter vários projetos, a gente pode trazer várias pessoas e ensinar elas como doar, e elas podem doar automaticamente para os projetos. O mais interessante é que você consegue ver as doações indo para os projetos, você consegue ver o marco temporal de todas as doações que foram feitas, assim, num gráfico. Então, isso é muito, muito interessante para ficar aparecendo num telão e a gente fazer essa experimentação. Bom, uma das coisas que eu estou propondo no Halo é o Cookie Jar, a utilização de Cookie Jar para a criação de um grupo de pesquisa. Com essa separação do Halo, do Bitcoin, basicamente o Halo agora, né, eles estão criando o Halo Capital, e o Halo Capital vai ser composto por duas frentes, assim, né, que é o Halo Studio e o Halo Fund, Halo.Fund. E esse evento, né, que eu voluntariei, ele foi meio que o DAO Summoning, né, eles estavam summonando a DAO, para agregar. E o que é summonar uma DAO? É você agregar as pessoas que querem fazer a DAO funcionar. Você juntar todo mundo. Foi mais ou menos isso, assim. E daí, bom, já existem várias propostas para um concurso que eles estão fazendo para a criação dessa DAO. E as pessoas estavam lá, cada um apresentando tudo o que estava acontecendo, assim, utilizando o Halo, né? Tudo que ele está sendo construído, assim. Então, o Grant Chips apresentou, falou do trabalho que a gente fez com a Dev Guild, falou do que está acontecendo agora nesses community rounds, onde eles estão utilizando o Grant Chips para fazer os community rounds. E daí depois vai ter uma rodada de avaliação dos community rounds também, né? Então vai ser bem interessante. Daí, bom, daí o que aconteceu nesse evento, né? Eu estava lá voluntariando e o AFO, ele tinha me mostrado um chocolate dizendo que era um chocolate mágico no dia anterior. Eu não tinha entendido direito o que era, né? E eu achei que era maconha, alguma coisa assim. E daí, no outro dia, eu tava tentando pegar um café, porque tinha um cara lá fazendo café, aqueles caras especialistas em café. Só que, mano, tinha uma fila gigante. Eles faziam um por vez. Aí tinha uma fila gigante, eu tava lá tentando pegar meu café, a hora que eu tava quase pegando, né? O Winnow me tirou da fila falando que o AF tinha uma coisa muito importante pra me dizer. Aí ele pegou e falou assim, ó, Toss, come esse chocolate, experimenta esse chocolate. Eu peguei e comi, né? Ele me deu um pedaço e meio, assim, eu peguei e comi. E daí tô lá, eu no meio do evento, vendo tudo, né? E tô me sentindo, e tô lá eu me sentindo estranho. Eu começo a me sentir ansioso, começo a me sentir, sei lá, cara, o que que tá acontecendo, né? Da hora que eu vou lá falar com eles, assim, mano, o que que é aquele chocolate? Daí eu pensei, não, chocolate. Puta, tinha maconha, velho. LSD. Aí eu Ah, eu fui falar pensava com que era eles, LSD. assim,
Não, velho, era cogumelo, cara. Era um chocolate com cogumelo, velho. Aí eu tava lá voluntariando, cara. Eu falei, mano, nossa, que hora pra bater isso? Tipo, que não tinha pior hora, sabe? Filha da mãe, eu tava mó concentrado, assim. Aí eu troquei de lugar com o Matt, que o Matt ele tava parado no sol, sentado no sol lá fora, só pra avisar a galera por onde entrar. Aí eu troquei lugar com ele, assim, falei, não, mano, eu preciso de um tempo aqui e tal. É, dei um tempo, fumei um paeirinho, né, pra dar uma acalmada, assim, tomei bastante água e fiquei lá lagarteando no sol, um tempão. Aí, meu, passou, assim, melhorei. Aí deu o horário de ficar lá também, né? Daí eu entrei, eu já tava melhor. A hora que eu olho pro AF, o AF tava, tipo, super, mano, sei lá, cara, olhando pra baixo, assim. Daí depois a gente trocou uma ideia, né? Mas, pô, essa foi uma experiência nova, né? Putz, cara, tive que lidar com isso ainda. Não tava nem um pouco preparado. Já, eu tenho se eu quiser, eu posso ter essa oportunidade, sabe? Mas eu tenho deixado, eu tenho postergado, assim. Mas, bom, no fim eu senti que isso me ajudou, porque ajudou eu a liberar um pouco do que eu estava contendo, assim, de ansiedade, de coisas, sabe? Me ajudou a liberar um pouco mais, para me conectar mais com as pessoas. Eu não precisei trabalhar tanto de tarde, assim, né? Mas eu estava sendo bem proativo no sentido de voluntariado, então tudo que precisava fazer eu estava me metendo, vocês me conhecem. Então eu estava sempre fazendo alguma coisa, ajudando, assim, e no final até ficou um pouco feio pro cara do Bitcoin, o Kerry, porque ficou parecendo que ele tava me explorando, coitado. Porque no final ele falou, não, eu vou pagar uma pizza pra vocês, ou valeu por toda a ajuda e tal. Mas, pô, a gente não queria pizza, tá ligado? Nada a ver ele ter falado isso, assim. Aí, tipo, a gente fez o trampo todo, de ajudou a guardar as coisas, mover os móveis, carregar lixo, um monte de coisas assim, né? No final do evento. E eu vazei. Não esperei a pizza dele. E daí no outro dia ele veio falar comigo, falou assim, "Ô, desculpa, cara, ficou muito em cima aí e tal." Eu falei, não, que isso, cara, eu fiz de proatividade mesmo, né? E daí isso foi uma coisa que eu percebi, né? Falta esse, falta essa energia. As pessoas estão falando muito de se organizar, de trabalhar por um propósito, mas quando você fala de construir o básico, tá ligado? Que é um propósito comum ali, mano, é o evento que todo mundo tá participando, tá ligado? Se você tá fazendo parte daquilo, se você quer se envolver, o básico é você contribuir, sabe? Mano, para tudo acontecer de forma coordenada. Se você tá vendo alguém trabalhando sozinho, você chega junto e começa a trabalhar junto, tá ligado? Por quê? É uma coisa só. Então, ficou uma situação mais ou menos assim, onde a galera da Gwenpil, tava todo mundo lá com uma puta energia de voluntariado, fazendo as coisas sem receber nada. E a galera do que recebe tava, tipo, meio que só delegando. Aí ficou, tipo, toda a galera que também quer construir, sem ser da Gwenpil, ficou meio que lá olhando assim, até que todo mundo parou assim e falou: Ô galera, se a gente fizer isso aqui, acho que o Ok parou e falou: se a gente fizer isso aqui, todo mundo, cada um, a gente termina isso rapidinho. Aí foi o que aconteceu. Tipo, bem na hora que eu parei de trabalhar, basicamente, eu parei de guardar as paradas que eu tava fazendo, assim, porque eu já tinha feito pra caramba. E daí eu só peguei e falei assim: não, agora eu vou tomar umas paradas, comer alguma coisa, né? E daí todo mundo pegou e começou a trabalhar. Tipo, todo mundo pegou, assim, continuou de onde eu tinha parado, sabe? E acabou rapidinho, velho. Foi muito da hora. E daí, pô, isso foi. O Ok, na hora de ir embora, assim, me abraçou e falou obrigado. Tipo, foi bem da hora. Eu acho que a experiência de estar lá, assim. E eu acho que, cara, eu sou meio que. Eu não sei medir tanto minha energia, na comunicação. Então eu tô sempre tentando me comunicar, assim, sabe? Tipo, falar de uma forma que eu seja entendido. E daí eu acho que isso pro Octa, vamos dizer, tem sido estranho. Ele não sabe como lidar, porque ele não sabe muito bem o que que eu tô pensando, o que que eu faço e tal. E daí, então me ver lá, eu acho que foi uma coisa que, tipo, chocou um pouco ele, assim. E uma coisa que eu fiquei bem chateado, assim, né, é que na hora de colocar os nomes sobre os operadores de round, né, que são apoiados pelo Gitcoin, eles colocaram o nome do Diogo, mas eles não colocaram o meu. Eu fiquei bem sentido, assim. Não sei se é uma coisa
intencional e tal, mas, pô, sabe, eu acho que talvez eu não esteja trabalhando tão bem para demonstrar essas contribuições, sei lá. Mas, bom, isso, em todo caso, cheguei a trocar uma ideia com o Ok sobre o que eu estou planejando fazer com o programa da Greenpeace Brasil. Eu quero fazer o programa e, vamos dizer, e agregar pessoas de diferentes regiões e juntar elas em grupos para as regiões delas. E usar o Guidance para elas elegerem os representantes. Basicamente. E depois desse processo ter acontecido e a gente estabelecer um programa que a gente vai estar se encontrando semanalmente para dar suporte, né? Eu quero ter um cookie jar com que seja gerenciado por essas duas pessoas. Um contrato de cookie jar para cada um desses capítulos locais que esteja trabalhando com selo real. Então a gente vai ter selo real sendo colocado no cookie jar e esses capítulos eles vão poder acessar os recursos semanalmente ou a cada 2 semanas ou por mês, né? E daí a ideia é que o core time, né, o time core ali assim desses capítulos possa acessar esses recursos nessa periodicidade assim que vai ser decidida pelos próprios. Eu acho que inicialmente a gente pode decidir, mas depois a gente pode trazer e isso pode ser decidido na nossa governança maior, né? Os parâmetros do cookie jar e a gente pode deixar tudo isso normalizado por enquanto, mas eu acho que depois a gente pode trazer uma governança dos próprios capítulos, né, para decidir isso, assim. Bom, Então, querido, eu acho pode que falar, você Vini, pode falar. já está começando a embicar para um momento de refletir em cima a gente começar a fazer uma reflexão em cima da experiência que você teve e gerar uma devolutiva, né? Tipo assim, fazer uma apreciação, gerar uma devolutiva para começar a entender como é que isso se mistura com tudo que vem, né, sendo energizado, cocriado no que tange a Greenpeace Brasil, né? Eu acho que esse momento a gente pode explorar ele agora, quarta-feira, né? No Sincap semanal da Greenpeace, né? Brasil. Com certeza absoluta. Essa sua última fala, ela é perfeita para a gente poder fazer uma reflexão em cima do que já vinha acontecendo, abrir, né, para essas novidades que você está compartilhando, essas dinâmicas que podem começar a fazer parte, né? Digamos, esses outros entendimentos, o refinamento dos entendimentos correntes através do que você está trazendo, para que a gente possa isso começa a se misturar, né? Digamos assim, começa a fazer parte da própria cocriação do terceiro para o quarto ciclo, imagino eu, da Greenpeace Brasil. Mas, em suma, estou falando isso porque a ideia hoje aqui é a gente fazer uma hora e pouquinho, a gente já está com quase 1h20, né? E eu acho que já deu para pegar bastante a essência do que foi esse evento, né? Para a sua vida, né? Como experiência, para você e para tudo que você está envolvido, e, obviamente, para a própria Greenpeace Brasil. E seria bacana a gente agora partir para fazer uma apreciação final, né? Com o check-out, o que vocês acham, né? Para a gente poder finalizar aqui e ficar realmente dentro da proposta de fazer um esse Syncap especial semanal do ciclo ordinário, ele ser de fato uma coisa assim, né? Registrando a retina da memória, a emoção do que você vivenciou lá. Então foi bacana que o registro está aqui, né? Então, o registro está bacana demais. Então a gente vai ter tempo, inclusive, de olhar isso depois com calma, né? Rever e fazer umas anotações daqui para quarta-feira, por exemplo, e a gente poder mastigar melhor ali no Syncap semanal da Greenpeace Brasil, certo? Então é isso, gente. Vamos abrir aí para fazer uma rodadazinha de apreciação e check-out, começando por quem se sentir chamado aí. Vamos nessa. Alô? Pablo, Atos, Braz. Oi. Oi. Então, Braz, você chegou a acompanhar você chegou a acompanhar esse último relato esse finalzinho de relato que o Cauê compartilhou aqui com a gente? Sim, eu achei interessante.
E interessante, e o propósito vem de encontro a, pelo menos ao que eu venho pensando, né, a respeito disso tudo, né? Eu acho que quanto mais alinhado nós estivermos, melhor resultado nós teremos, né? E celebro aí com o Cauê a experiência inusitada, né? E é isso. Minha apreciação e meu check-out, assim, eu saio bem, saio tranquilo, interrompendo a minha atividade ao ar livre por conta da chuva que começou, mas estava já fazendo as demarcações ali para o plantio. E, enfim, é isso. Até a próxima. Até o próximo Sincap. E eu passo a bola para o Pablo. Pô, então, velho, pô, fiquei energizado aqui, pá, com as histórias de Cauê, bom demais essas vivências, pá. O bicho tem uma memória boa, velho, lembrou de um monte de coisa, pá. Achei massa a resenha do chocolate. Pô, aqui chocolate a gente tem pra caralho, velho. Vou fazer um desse também, mandar aí pra vocês. Valeu, galera. Tamo junto aí. Passa aí pro WhatsApp. Valeu, Pablo. Gente, só celebro também. Tem muita coisa ainda. Tem algumas coisas, eu acredito que o Cauê não dá para contar tudo, para lembrar tudo. Algumas coisas você deve ir lembrando ao longo do tempo. A gente vai trocando mais ideias. Mas eu fiquei bem contente com essas notícias aí do Cookie Jar, do contato com o Wok, de você ter conhecido essas pessoas, olhado no olho delas. Eu acho que isso tudo é bem importante. Sim, muita coisa. E eu vejo muita ressonância nisso que você mencionou também, do quanto a galera, em vários lugares, não sei se, eu sei que não em todos, porque aqui isso não acontece, mas o quanto isso é muito um papo e é um pouco raso, e fico contente deles terem conhecido você lá e conhecido um pouco do que a gente está fazendo aqui, e eu acho que isso é importante mesmo, acho que cara, só celebra, saiu melhor do que eu estava quando cheguei, e é isso. Quem falta agora? Falta mais alguém? Volta pro Vini, você decide. Então, a observação que eu faço é a seguinte, né? Por mais que a proposta de valor, né, do IF Denver tenha crescido, se descentralizado, etc., ela se cresceu, descentralizou em cima do mercado financeiro, da Web 2.5 Degen, né? Principalmente do DeFi. O Ethereum, o ecossistema do Ethereum sozinho, hoje, que vale aí, junto com todas as camadas 2 e camada 3, por quase $1 trilhão, né? Então, é muito recurso. Tanto que se você for, por exemplo, na página da, do Ethereum, né? O único projeto que aparece lá embaixo, pequenininho, é o Regen Network, né? Como parceiro. Não tem zero menção a quase nada ligado a ReFi. Então, você pega aqui, por exemplo, ó, o Polis, Circuit, Match, isso aqui são os grandes, né, que botaram muito recurso. Story, Eigenlayer, Octo, Polkadot, né, que é um dos sócios do Vitalik lá atrás, o Cypher, Internet Computer, Ox. A caixa você vai vendo aqui, ó, zero, tirando o Optimism, né, que é grande, que é gigante, que é uma camada 2 do Ethereum, está aqui, está ligado a ReFi, né, está ligado a Public Goods, mas o restante aqui, gente, é basicamente DeFi, né, e você vem aqui embaixo, lá embaixozinho mesmo, você tem aqui a Regen Coordination. Pequenininho aqui, ó, a Regen Network, perdão. Regen Network aqui, ó, pequenininho. Então, assim, e por mais que eles tenham colocado foco no Year of the Regenerates, foi aquilo que a impressão que eu passei, assim. Era mais para jogar um foco, era para mais ser um contra, politicamente falando, né? Dentro do cenário macro que está acontecendo com o governo Trump, por exemplo. Era mais para dizer o seguinte, olha, nós como cidade, nós como Estado, né? Nós temos uma visão muito diferente dessa do governo federal, da nova administração aí do
do Trump, e estamos focados em gerar resistência e resiliência climática, estamos focados nós não queremos negar, né? Nós não somos negacionistas, né? Da mudança climática, etc. Foi mais nesse foco, mas de fato isso que o Cauê trouxe numa dimensão de pessoa, né? Não uma dimensão organizacional, é fato. Quer dizer, todo mundo lá está num regime de broadcast, né? Ou seja, de falar do seu projeto, de falar é, dos seus interesses, do que deseja desenvolver. E esse clima de espelhamento, de pareamento, ele só vai acontecer mesmo quando houver uma identificação pessoal entre as pessoas, etc. Mas ele não é, com certeza, corrente, né? Mas eu estou querendo dizer, gente, com isso que é por isso que foi muito rico fazer esse registro do que o Cauê está trazendo, porque o Cauê já carrega, né, as lentes paradigmáticas do Herrera, então ele está mais sensível. Então, fazer esse registro, né, de perceber, né, de como isso ainda é uma coisa que não está fazendo parte de uma dinâmica dessa magnitude, né, que acontece com o Ethereum, né, que é o segundo maior blockchain público do planeta depois do Bitcoin, é muito interessante. Então, cara, foi muito rico mesmo, sabe, Cauê? Você ter compartilhado da forma como você da forma como você sentiu as coisas, desde a sua adaptação ao clima, o jet lag, as 4 horas de diferença, as oportunidades que você jogou que você queria ter ido e não conseguiu ficar, o que gerou de fato de espelhamento e pareamento com as pessoas, o que você está enxergando como oportunidade, né, para a gente poder continuar aí regenergizando e co-criando a Greenpeace Brasil, né? Então, acho que isso tudo foi muito rico, cara. E a gente agora, quarta-feira, vai ter oportunidade de alargar um pouquinho mais, aprofundar um pouquinho mais dentro daqueles pontos críticos, né? Então, esse é o meu entendimento, essa é a minha leitura, esse é o meu, digamos assim, o meu feedback, né? Fazer meu feedback muito espiralado aqui, a minha apreciação, né? E aí eu passo para você, querido, você fazer o encerramento aqui de hoje, né? Desse Syncap semanal especial do ciclo originário, focado nessa experiência que você teve aí. Fica à vontade. Pô, uma coisa que eu falei, assim, né? Que eu acho que eu falei para várias pessoas, assim. Foi quanto eu tava orgulhoso do momento. Ah, eu acho que eu esqueci de falar disso. Bom, teve no dia do evento do Halo, eu fui embora, né, da pizza, mas o Marcos chegou naquele dia. E daí o Marcos estava na pilha de voltar. Então a gente voltou depois. Eu voltei a pé do evento do Halo, né? Foi até casa, e tal, trombei o Marcos, comi alguma coisa e tal, e voltei pro evento. E daí eu voltei para lá, eles estavam numa roda, né? Em volta da fogueira, de uma fogueira. E daí, pô, o Owok tava fazendo uma dinâmica muito interessante, assim, que ele tava com uma bola de beisebol, ele tava passando a bola de beisebol para todo mundo ter 5 minutos de fala, né? Pra poder falar por 5 minutos, assim, sobre o que quisesse, assim. Da hora que eu cheguei, ele já jogou a bola para mim. Aí eu já cheguei falando, assim, pô, que eu tô muito animado, assim, com o momento da Greenpeace Brasil, que eu acho que a gente está chegando num lugar onde as pessoas estão se empoderando mais, assim mesmo, sabe, de governar. Falei que estava muito orgulhoso, assim, de ter visto o movimento, né, em torno do round que a gente estava fazendo. Falei que estava ansioso também por causa do programa de criação dos nós locais. Bom, e falei do Climate Round, né, do Climate Megazord. Bom, falei de tudo isso, assim, né? Foi um espaço bem legal onde eu pude compartilhar tudo isso, assim. E foi fora, né? Foi no momento desse de pareamento mesmo, onde a gente estava buscando se parear, todo mundo ali, assim. E deu uma das discussões que a gente teve, né? Depois para terminar, assim, eu joguei de volta, assim, pra galera, né? Para a galera compartilhar experiências que eles tinham tido dentro da. Ah, na verdade foi outra coisa. Alguém falou sobre inspiração, né? Sobre inspiração, a natureza sem inspiração. E daí eu falei para a gente compartilhar momentos de inspiração que a gente teve com a natureza, né? E a natureza se comunicou com a gente, assim, e tal. E, pô, eles adoraram. Todo mundo contou a sua própria história, assim, né? E daí eu tava percebendo que, sei lá, ninguém tava, vamos dizer, tava todo mundo falando, menos o Ok, né?
Daí o Oak pegou, e assim, ele tava mudando o prompt, né? Daí eu peguei e perguntei direto para ele: e você, Oak, que história que você tem, né? De inspiração com a natureza, assim. Aí ele contou sobre uma história de quando ele estava na faculdade, assim, né? Ele foi para uma festa com um amigo, e o amigo dele simplesmente abandonou ele na festa, porque tinha voltado com a namorada, assim, na época de universidade e tal. Aí ele tava num lugar lá que eles tinham onde dormir e tal, ele tinha até onde dormir, mas ele tava vendo a floresta, cara. E ele ficou com muita vontade de simplesmente pegar tudo e sair descalço e deitar no meio da mata, deitar debaixo de uma árvore lá, assim, e dormir lá. Aí ele foi lá e fez isso. Aí ele falou que acordou, tipo, 2 da manhã, assim, morrendo de frio, congelando, assim, tudo coçando. E daí ele levantou e falou. Depois ele tava trocando ideia com o amigo dele, assim, e falou, mano, o que que deu na minha cabeça, né? Como eu sou ingênuo, tipo, de chegar e quero colar no meio da floresta, dormir lá de noite, achando que eu sou quem, né? Achando que eu vou fazer o quê? Daí, bom, isso trouxe toda uma outra discussão, né? Sobre que daí o Marco, o cara do México, trouxe sobre cultura, sobre a partir do momento que a gente altera o ambiente, né? Para beneficiar e agregar valor na nossa vida, a gente está criando cultura. E daí eu achei isso muito interessante, cara, de como quando a gente trabalha o ambiente, né, como ele atrelou, assim, a partir da perspectiva dele, a criação de cultura com alterar o ambiente. Talvez a gente possa aprofundar mais sobre isso, mas eu achei bem interessante. Mas, bom, queria só compartilhar isso, que foi algo que aconteceu no final ali, assim, que começou para mim, né, a hora que eu cheguei no evento, a hora que eu me apresentei ali e falei da Greenpeace Brasil. E daí eu consegui passar para muita gente, assim, como a gente é uma comunidade, como não sou eu. E eu falei que a gente tem a nossa camada de propostas, que a gente já tem uma gama de projetos que a gente está apoiando. Bom, expliquei tudo e, pô, muita gente ficou bem impressionada, assim, a galera curtiu muito, assim, toda, toda a história, como as coisas estão se conectando e encaixando, assim, sabe? É, pô, eu vejo que a gente vai ter muito apoio, assim, em diversas coisas, sabe? Tem muita gente olhando. É isso. Valeu, gente. Valeu, querido. Muito obrigado. Foi realmente maravilhoso poder fazer esse registro com você. Queria convidar as pessoas hoje, a gente vai fazer um check-up especial, geral, né, de acolhimento, focado em escuta empática, que é uma coisa ligada à geração profunda, né, um dos paradigmas de Herrera, hoje à noite. Então, sinta-se convidados e convidados a convidar, né, a partir de 8 da noite. E, mais uma vez, não se esqueçam, né, a gente vai ter aí um check-up super especial, semanal aí da Greenpeace Brasil, a partir de 5h30 nessa quarta-feira, então, onde a gente vai poder eu já vou estar postando, tá? Esse Sincap especial aqui no ciclo originário de hoje. Vocês vão poder rever isso, fazer anotações, etc. Também vou estar postando a transcrição, né, que o AI Companion aqui do Zoom está fazendo aqui em tempo real. Então, vocês vão ter um material bacana para poder olhar para ele e, a partir dele, né, chegar no Sincap semanal da Greenpeace Brasil mais munido, assim, seja assim, mais embebido, né, em tudo que o Cauê compartilhou, para a gente poder fazer uma exploração bem bacana nessa quarta-feira agora. Tá? No mais, apesar da folia, né, estamos aqui na segunda-feira de carnaval, amanhã é carnaval também, oficialmente termina na quarta, né, quarta-feira de cinza. Aqui, pelo menos o Rio vai até domingo, né, mas a gente está aqui, estamos aqui, né? Estamos no fluxo criativo aqui das coisas do dia a dia. Amanhã certamente vai ter o, o mapeamento básico White Hat, tanto da Ecoindústria Modular quanto da Jinland, aqueles horários, né, de 5h30 ou 6 horas, perdão, de 5h30 da Ecoindústria Modular e 8h15, né, da Jinland. A gente deve continuar a fazer o sync-up do novo framework, né, orgânico organizacional do ciclo originário na quarta-feira às 15 horas. Tá?
que o Christian já está chegando junto, que tem o Victor, que tem o nosso querido Ágota, tem também o João Estelita, enfim, a gente está aí dando vida ao Wiki do Rerê, né? E não só o Wiki, a gente está dando vida também o chatbot, o agente de IA, o João vai trazer toda uma outra dinâmica de como a gente gerar o chatbot junto com a gente de IA, enfim, está fazendo uma pesquisa disso, já está compartilhando. As coisas estão acontecendo, galera. Isso tudo para a gente ficar cada vez mais integrado, não só com a Greenpeace Brasil, mas com os outros projetos que estão fazendo interfaces ecossistêmicas, como, por exemplo, o Mumbis, né, que tem uma relação profunda com a Optimism Collective para a América Latina. A gente vai começar a fazer um trabalho profundo com elas. Enfim, um monte de coisa acontecendo aí. Eu acho que tá muito bacana nesse sentido. Bem, é isso. Fiquem bem e tenham um excelente final de dia aí, tá? E vamos nessa. Vamos lá. Beijo no coração. Valeu, galera. Um abraço.